Imagine que o homem mais importante do mundo, o líder de bilhões de fiéis, fosse um criminoso, um corrupto ou até um devasso. Parece impossível, certo? Mas a história da Igreja Católica é surpreendente. Ela revela papas que pareciam mais vilões de filme do que santos. Homens que se envolveram em orgias, conspirações e até venderam o próprio papado. Mas aqui está o maior mistério. Como, apesar de tudo isso, a Igreja resistiu por 2000 anos. E o que isso nos diz sobre a fé hoje? Por séculos, o Papa não era apenas um líder espiritual. Era um soberano com exércitos, territórios e muita política. O Vaticano era um centro de poder tão temido quanto qualquer corte real. E quando o poder se concentra em mãos humanas, a ambição aparece. Papas eram disputados, comprados, muitas vezes subindo ao trono por laços de sangue ou esquemas diplomáticos. A Cúria Romana virou uma arena política, onde a astúcia das famílias nobres, como os Borgias e Médicis, se misturava à fé. Prepare-se para o inacreditável. Bento IX, um jovem aristocrata que se tornou papa. Aos 20 anos. Nem idade para beber em muitos lugares. E já era o homem mais poderoso da cristandade. Seu papado foi marcado por escândalos e abusos. Ele foi papa 3 vezes. Renunciou, voltou, foi deposto, comprou apoio. Como se fosse um jogo de cadeiras sagradas. Mas o fundo do poço foi quando ele simplesmente vendeu o papado. Isso mesmo. Entregou o cargo por moedas de ouro, transformando a cátedra de Pedro em mercadoria. A autoridade espiritual mais alta reduzida a um contrato. Se você acha que nada poderia ser pior, espere até conhecer Alexandre VI, um Borgia. Só esse nome já acende todos os alertas. Essa família era conhecida pelo apetite insaciável por poder, riqueza e sangue. Quando Rodrigo Borgia virou papa em 1492, ele não escondeu seus vícios. Teve vários filhos ilegítimos, dando a eles títulos e influência na própria igreja. Festas no Vaticano tinham banquetes regados a vinho, danças indecentes e rumores de orgias. Alexandre VI era um mestre da manipulação. Jogava reinos uns contra os outros, consolidando o poder dos Borgias e eliminando inimigos. Com veneno, se necessário. O Vaticano virou palco de conspirações e assassinatos. Mas a pergunta que surge é: como uma instituição cercada por tanta corrupção resistia sem ruir? É aqui que as coisas ficam realmente misteriosas. Vimos papas que conspiraram, mataram, compraram e venderam cargos divinos. E, mesmo assim, a doutrina permaneceu. Nenhum deles, ousou formalmente alterar os ensinamentos centrais da fé cristã. Como é possível que uma instituição composta por homens tão falhos tenha mantido uma coerência doutrinária por 2 milênios? Alguns chamam isso de paradoxo da infalibilidade passiva. A ideia de que Deus não só guia os papas bons, mas impede que os maus façam bobagens irreparáveis. Que, em última instância, há um limite espiritual que nem o mais corrompido dos pontífices pode atravessar. Se até Alexandre VI, com todo o seu poder e devassidão, não tocou no núcleo da doutrina, o que isso nos diz sobre a igreja que sobreviveu a eles? Enquanto esses papas transformavam o papado em um teatro de escândalos, a Europa assistia. Muitos cristãos começavam a se perguntar se Roma ainda era a cidade santa ou se havia se tornado uma nova Babilônia. Entre eles estava Martinho Lutero, que não conseguia mais conter sua indignação. Suas 95 teses não surgiram do nada. Foram a explosão de séculos de frustração,
acelerada pelos abusos de um clero distante da piedade. Lutero olhava para Roma e via o abismo entre a fé e a luxúria dos cardeais, os filhos ilegítimos dos papas em tronos. A corrupção de alguns homens invalida toda uma estrutura milenar? Ou o fato de a doutrina ter resistido aos piores representantes da Igreja confirma a existência de algo maior? Chegamos ao presente. As perguntas sobre o papado de Francisco ecoam sombras antigas. Acusações, debates e divisões surgem de todos os lados. Mas antes de qualquer julgamento, lembre-se, a história da Igreja já enfrentou tempestades muito piores. Já teve papas corruptos, violentos, escandalosos, e mesmo assim, nenhum deles conseguiu destruir o que lhes foi confiado. Por quê? Porque talvez o verdadeiro milagre do papado não esteja na santidade de quem ocupa a cadeira, mas na promessa de que a Igreja não será vencida. Que apesar dos homens, a missão permanece. Por mais que as ações de Francisco geraram polêmicas, nenhuma doutrina fundamental foi alterada, nenhuma verdade da fé foi revogada. O núcleo permanece. Ou seja, se os piores papas da história não conseguiram destruir a Igreja, então talvez estejamos diante não de uma crise terminal, mas de mais uma prova de resistência. Francisco foi só mais um capítulo turbulento em uma narrativa muito maior. A de uma instituição feita de homens falhos, mas protegida por uma promessa divina. Da próxima vez que você ouvir falar de papas ruins, lembre-se, até Judas fazia parte do círculo de Cristo, mas isso não impediu que a salvação acontecesse. Pelo contrário, foi justamente através do erro que a redenção se revelou mais forte. Se essa jornada pela história da Igreja te fez refletir sobre a força da fé que resiste a tudo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E o mais importante, qual a sua visão sobre essa promessa que sustenta a Igreja, mesmo nos momentos mais sombrios? Queremos saber a sua opinião nos comentários abaixo. Compartilhe este vídeo com quem também precisa conhecer essa verdade.